Olá, irmãos. Estamos aqui de volta, né, falando do Salmo 36. E eu parei então na parte aí do verso 6, né, que diz: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Quando Deus criou o mundo, na medida que Deus vai criando cada coisa, Deus vai preservando de acordo com os dias, né? Lembrando que Deus cria a luz, aí Deus faz as divisões de todas as coisas, e chega daí o momento que Deus começa a criar as plantas. Então Deus vai preservando pelo seu próprio poder. E é importante que Deus, há uma declaração em Gênesis capítulo 1, se os irmãos puderem me acompanhar lá, Gênesis capítulo de número 1, aí nos versos de número 14 em diante, diz assim: E diz também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Veja que ele diz assim que sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Então esses luzeiros seriam, vamos dizer assim, uma certeza, uma garantia que as estações continuariam. Seja frio, seja calor, seja outono, seja inverno, né? Seja primavera, verão. Então, então eles vão definir essas estações. Quando nós encontramos também lá em Gênesis, convido os irmãos que abram lá comigo, lá em Gênesis capítulo 9, depois que Deus traz o dilúvio, e aí então o povo sai os filhos de Noé e Noé saem da arca, nós vemos alguma coisa semelhante a que é dito lá em Gênesis capítulo 1. Então aí em Gênesis capítulo de número 9, é dito que Deus então faz aliança, né, com todos os seres viventes. E aí no verso 25, melhor, do capítulo 8, diz assim: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, aquela aliança que Deus estabeleceu lá com Adão, Deus estabelece com Noé, depois que ele sai da arca, ele com a sua família, e também com toda a criação. Então Deus faz uma aliança ali com toda a criação, mas ou melhor, Deus confirma aquela aliança que foi feita lá no Éden, agora com Noé, e então vai continuar então tendo tempos de farturas, né, para os homens e para os animais. Então Deus continuará sustentando a terra conforme a promessa que ele fez. Então, lembrando os irmãos que essa promessa ela está baseada nessa aliança ou nesse pacto de amor de Deus para com a sua criação, para com o seu povo. Então Deus estabelece uma aliança, Deus estabelece um pacto com a sua criação, e nós chamamos então esse pacto da bondade de Deus sendo derramada, sendo revelada a nós. E essa bondade ela também pode ser traduzida como o amor de Deus, o amor pactual de Deus pelo seu povo, então, e pela criação dele. Então ele diz assim: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Então lembrando que essa preservação de Deus com relação aos homens da terra, aos seres humanos, e também com relação aos animais, faz parte desse pacto que Deus estabeleceu consigo mesmo, e que ele prometeu então que com amor ele cuidaria da sua criação. É bem verdade que quem desfruta de uma maneira mais íntima e mais profunda desse pacto de Deus, ou desse amor pactual de Deus, é o seu povo eleito, que além de experimentar a salvação, a redenção da parte de Deus, também experimentam as bênçãos que Deus tem derramado sobre a humanidade, de alimentar, de cuidar, de proteger, de sarar, de curar, conforme a bondade dele. Então os eleitos também experimentam isso de uma maneira muito mais profunda, porque tem um conhecimento maior de Deus. Enquanto que a humanidade vê apenas como a chuva, como a terra fértil produzindo, o cristão ele olha de uma maneira muito mais profunda com relação a isso. Ele vai entender que cai a chuva, vem a fartura sobre a terra,
vem a saúde sobre a vida humana como um ato do amor pactual de Deus na vida de crentes e não crentes. Só lembrando aqui que o não crente, ele continua fazendo parte do pacto da criação. Deus continua abençoando e tratando também o ímpio, ou aquele que não é crente. E de uma forma especial, Deus cuidando e Deus tratando também do seu povo eleito com esse amor pactual que aí... os irmãos me desculpem. Como falei, está um pouco seco e a garganta está um pouco irritada. E só lembrando os irmãos então que Deus então de uma maneira especial cuida do seu povo, derramando também desse amor, mas um amor agora muito mais relacional, né, de intimidade com Deus e um desfrute maior da parte de Deus. Eu também quero dizer, irmãos, que nós, embora não fale aqui, mas está implícito aqui nesses versos, que da parte de Deus, há uma alegria da parte de Deus em Deus nos abençoar. Nós não podemos olhar para Deus, eu até fico com medo, tem hora, eu sou uma pessoa um pouco feia, né? E tem hora que eu tô com a cara meio fechada, mas não é porque eu sou uma pessoa santarrona, né? Não é nada disso. De passar uma impressão para a igreja que Deus é um Deus que tem uma cara carrancuda. Deus é aquele que só grita para a igreja, Deus é aquele que só exige da igreja, como se Deus fosse aquele que tá aí, vocês têm que cumprir e acabou. Não. Deus é um Deus, sim, santo, é um Deus justo, é um Deus vivo e verdadeiro, mas nós precisamos entender que esse amor pactual de Deus também é fruto da alegria de Deus. Deus é um Deus alegre. Ele é a fonte de toda alegria, todo contentamento. Deus é um ser feliz. E nós temos que entender que participar desse amor de Deus é participar da felicidade de Deus. E quando Deus atua em favor de pecadores assim como nós, principalmente o seu povo, Deus está derramando da sua alegria sobre nós. E nós podemos desfrutar dessa alegria de Deus, compreendendo os seus atos na criação, o seu amor benevolente para conosco, né, a sua bondade pactual para conosco. Então nós precisamos entender que isto é uma resposta da alegria de Deus. Então Deus se alegra em compartilhar conosco aquilo que Ele é e Ele tem. Lembrando, Ele é a fonte de todo bem. E sendo a fonte de todo bem, Ele se alegra em compartilhar conosco disso. Então quando nós estamos respirando aqui, quando nós estamos comendo, bebendo, sentindo o gosto das coisas, quando nós estamos vendo essa grande criação de Deus, os animais vivos, né? E isso é algo maravilhoso, quando nós contemplamos essa criação de Deus, nós vemos uma expressão da alegria de Deus em cuidar, em abençoar aqueles seres que Ele entrou em uma aliança, em um pacto com eles. Então nós desfrutamos da alegria de Deus quando nós contemplamos e experimentamos essas verdades na nossa vida. Então quando eu estou comendo uma maçã bem gostosa, quando eu estou chupando uma laranja, ou chupando uma manga, ou uma melancia, ou um abacaxi, ou uma pera, eu estou experimentando ali a alegria de Deus em fazer algo que nos faz sentir prazer nele. E é importante nós entendermos que essa alegria de Deus é que atrai os cristãos verdadeiros. Quando a gente olha para Jesus, irmãos, lá no Novo Testamento, e nós vemos aquela multidão acompanhando ele, e aquelas pessoas piedosas que se aproximavam de Cristo, né, com fé e com amor, o que atraía essas pessoas? Senão a alegria de Deus revelada em Cristo Jesus, de curar, de expulsar demônios, de livrá-las, de libertá-las, né, da escravidão do pecado. O Senhor faz isso com alegria. Então nós compartilhamos essa alegria do Senhor quando nós contemplamos a Deus, cremos nas Escrituras de acordo com como ela está revelando Deus para nós. E se nós fazemos parte desse pacto de amor de Deus, da bondade de Deus, nós somos alvos da alegria de Deus. E naturalmente ela reina no coração de um crente verdadeiro que experimenta dia a dia de Deus. Então é importante que a gente entenda isso. Quando você está comendo a maçã, lembre disso. Você está comendo a pera, você
está comendo ali abacaxi, a banana, né, ou outro tipo de fruta, ou quando você vai pescar, pega um peixe e come aquele peixe, ou você está bebendo a água, respirando o ar, nós precisamos que Deus faz isso de maneira alegre. É a alegria do Senhor sendo derramada sobre nós por meio desse amor pactual que Ele então revelou para nós. O crente deve se sentir uma pessoa contente, feliz, porque está experimentando da alegria de Deus. E é por isso que Paulo depois vai dizer lá em Coríntios, né, que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, porque o que Deus tem feito em favor do homem, Ele faz de uma maneira alegre, feliz. Lembrando que Ele é a fonte de toda alegria e Ele é a fonte de toda felicidade. De todo contentamento é Deus. Então é importante que nós compreendamos isso, irmãos. E acredito que os Salmos querem nos ensinar isso. Então, é dessa maneira que Deus alimenta tanto os homens quanto os animais. Eu até penso aqui, irmãos, que Davi está um pouco mais focado numa parte da raça humana aqui, né? A parte eleita. Porque quando ele fala lá no capítulo, no verso 1 e 2 até o verso 4 do ímpio, né, o ímpio não contempla tudo isso. E ele então fala do tratamento que ele tem para com o homem. É possível que Davi esteja olhando um pouco mais aqui, especificamente para esse povo eleito de Deus, que Deus trata com amor pactual mesmo, né, que pode desfrutar de uma íntima comunhão com Deus. Então, Davi está nos ensinando isso por meio do Salmo aqui, que nós estamos meditando. Né? Então, um povo eleito. Então, veja bem, se você é um crente verdadeiro, se você é uma pessoa convertida, que nasceu de novo da parte de Deus, você é alvo dessa alegria de Deus, deste amor pactual de Deus. Um Deus que promete cuidar, amparar, amar, proteger, sustentar até o final. Este povo, você é um crente assim. E mesmo nesses períodos de epidemia, que nós não compreendemos muita coisa, nós não deixamos de ser alvos do amor de Deus, pactual. Nada pode quebrar esse amor, nada pode quebrar esse pacto, porque ele foi feito no nome do próprio Deus. No nome do próprio Deus. Deus prometeu a si mesmo que iria cuidar deste povo que ele escolheu de acordo com a sua santa vontade. Então Davi fala que Deus então dispensa sobre homens e animais o seu cuidado. Conforme aí no verso número 6, né? Preservas os homens e os animais. Preservar significa mantê-los com vida, mantê-la a existência deles, cuidando desses homens e desses animais de acordo com a vontade. Lembrando que no pacto da criação os animais também fazem parte. Deus fez um pacto, por isso que se chama pacto da criação. Mas no pacto da criação, Deus também demonstra esse amor pactual, essa bondade pactual derramada alegremente da parte dele sobre toda a criação de Deus. Os ímpios não veem isso, porque eles tentam negar a existência de Deus. Mas o crente verdadeiro, o justo, ele enxerga dessa maneira. Aí no verso 7, ele fala assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Que declaração maravilhosa é essa? Davi começa dizendo, como é preciosa. Os irmãos percebem como é que um crente analisa as perfeições de Deus, os atos de Deus? Ele contempla os atos de Deus como uma coisa maravilhosa, como uma coisa riquíssima. Isso enriquece o coração do crente, de um cristão verdadeiro. E é dessa forma que Davi está, então, contemplando a Deus, a benignidade de Deus. Ele diz, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por que é preciosa? É algo, assim, ele está descrevendo aqui como algo de um valor que não tem, incalculável. O valor da benignidade de Deus é o próprio valor de Deus. Como Deus não tem limites em todo o seu ser, Davi diz, olha, como é preciosa, né? Como é preciosa. Veja a contemplação que esse homem tem de Deus, irmãos. Eu fico pensando em algumas coisas que eu já falei algumas vezes isso, que eu não quero aqui ser uma pessoa, eu não quero agir como se fosse mais santo do que os outros santos, não sou. Sou tão pecador e careço da misericórdia e da graça de Deus como todas as demais pessoas. Mas os irmãos já perceberam uma coisa, que muitas vezes nós não vemos a igreja falar muito de Deus.
das maravilhas de Deus, das perfeições de Deus, de com alegria falando do que Deus tem feito na vida deles e derramado sobre eles e da pessoa de Deus? Quanta reclamações a gente vê, né? Quantos lamentos, só sofrimento parece, e falando um tempo atrás com a minha esposa, eu falei, nossa, não é assim a vida cristã. É verdade que no mundo nós teremos aflições e nós não fugimos disso, nós sabemos disso, nós vamos enfrentar aflições e ela vai nos ajudando a crescer, Deus vai nos moldando por meio dela. Não é que Deus tem prazer de nos afligir, mas é importante nós entendermos que não é só isso, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que ter prazer de falar das grandezas de Deus. Apesar das aflições, irmãos, nós deveríamos ser um povo que cantássemos mais a respeito das grandezas de Deus, da bondade de Deus que é derramada todo dia sobre nós. E muitas vezes nós só encontramos pedidos, lamentos, as pessoas não conversam de Deus, é só trabalho, é só diversão, é só para onde viajaram, né? Fui para os Estados Unidos, fui lá para tal lugar, e hoje não é muito mais interessante você viajar por causa desse coronavírus, né? Então quebrou toda a arrogância daqueles que iam embora, ou que iam para outros lugares, né? Eu não estou dizendo que é ruim você fazer isso, que é proibido, ou é pecado, não é isso. E que todo mundo que faz isso é arrogância, não. Eu estou dizendo que muitas vezes nós temos mais prazer de falar das coisas terrenas do que falar das coisas eternas, e falar de Deus. De contemplarmos as perfeições de Deus e fazer com que elas inundem o nosso coração. Davi fala do ímpio, mas veja que rapidamente ele vai para a bondade de Deus, para o ser de Deus, para que ele seja mais tomado do ser de Deus do que da maneira ímpia de viver. E muitas vezes nós ficamos assistindo aí, né, jornais que despejam sangue, né, noticiários ou programas que não edificam nada, não traz nada, e deixamos Deus um pouco de lado, nós mesmos da igreja, né? E para você que não é cristão, eu quero que você entenda uma coisa. Se você está respirando hoje, se você está comendo, bebendo, se vestindo, eu quero dizer para você que essa é a ação graciosa de Deus sobre a sua vida. E você deve voltar-se para Deus, porque Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de todo bem. John Piper escreveu o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Um teólogo chamado Agostinho de Hipona, ele fala assim que a infelicidade humana, a angústia do coração humano, o descontentamento, o descontrole emocional, os ciúmes, a falta de amor ao próximo, são frutos de um coração vazio de Deus, mas cheio de egoísmo e pecados. Interessante isso, né? Agostinho falou isso aqui nos seus pensamentos, nas suas meditações. Então, muitas vezes, irmãos, o nosso descontentamento, né, a nossa angústia e tristeza é fruto muitas vezes de um coração sem Deus. O que Davi faz aqui então? Davi fala como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Então ela é de valor incalculável. É um tesouro que não há dinheiro que pague isso. Não há um valor que possa compensar, porque Deus é infinito, também é a sua bondade, por isso Davi diz que ela é preciosa. Ela é preciosa, é algo tremendo. Isso inundava o coração de Davi. Inundava o coração de Davi. E veja aí então que ele diz então que ela é preciosa, e diz assim: pois, por isso, por causa desse tesouro grandioso que é a tua benignidade, esse amor que o Senhor demonstra à humanidade, veja o que ele diz aí: os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Onde é que o crente, o piedoso, busca refúgio? Debaixo das asas da bondade infinita de Deus. Para onde o crente corre? Para lá. Sabe por quê, irmãos? Porque lá debaixo da bondade de Deus é que vem as torrentes de bênção sobre nós. Está aí no verso número 8, que fala assim: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Veja bem,
Deus despeja sobre nós, irmãos e ouvintes, a sua bondade. E todas as bênçãos que há ali, ela cai sobre uma pessoa que tem prazer no Senhor. É claro que o crente vai, porque é lá que o seu coração é alimentado. É lá que o seu coração é satisfeito. É lá que o seu coração é completado. Sabe por que muitas vezes, irmãos e ouvintes, há decepção no casamento? Porque tanto o homem quanto a mulher acham que ou o homem ou a mulher vai satisfazer o coração dele. Não é verdade isso não. Complementa sim, porque Deus criou a mulher para ser nossa auxiliadora e aí vice-versa, né? Mas não satisfaz plenamente. Plenamente. Por que nós muitas vezes podemos nos decepcionar com os nossos filhos e nossas filhas? Porque eles não são a fonte de toda a satisfação e sim Deus. Por que nós nos decepcionamos com o dinheiro, com a fama, com o poder, com esse mundo? Porque esse mundo, mesmo sendo uma manifestação da bondade de Deus, não é a fonte que satisfaz o nosso coração. É Deus. Se você quer ter o coração satisfeito, não é o ministério pastoral. E olha que o ministério pastoral é algo glorioso. Não é o conhecimento intelectual, e olha que é importante você ter conhecimento intelectual. Não é dinheiro, não é fama, mas é Deus, a fonte de todo o bem. Como nós falamos aqui em áudios passados, ou em vídeos passados, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Davi diz que os piedosos correm para lá, porque sabe que Deus é a fonte de todo o bem, e eles compreendem que lá em Deus, a sua bondade, ao que lá há abundância. Fartam-se da abundância da sua casa. Deus derrama sobre os seus abundantemente bênçãos. E veja que essas bênçãos ela vêm em abundância mesmo, porque ele usa aqui a linguagem de um rio. Ele fala assim, olha, na corrente das tuas delícias lhes dá de beber. Correnteza, ou Deus despeja sobre aqueles que o amam e confiam nele a sua bondade. Você pode experimentar disso aqui, meu irmão e minha irmã. Nós podemos experimentar disso, mas aonde que nós encontramos isso? No próprio Deus. É por isso que Jesus vai dizer que vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. E diz, e achareis descanso para a vossa alma. Onde você encontra descanso? Para a vossa alma. Em Cristo Jesus. Que assim como o Pai é a fonte de todo o bem. E é nele que o nosso coração deve se satisfazer. No mundo tereis aflições. Teremos. Não tem como fugir disso. Eu já ouvi um ditado que quando nós nascemos, a primeira coisa que é colocada em nós é a roupa da aflição. E que ela só é retirada quando nós chegamos perto da morte. Aí nós vamos para a eternidade, então aí ela é tirada. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós podemos passar por aflições. Mas essas aflições, elas não nos impedem de experimentar da bondade de Deus profundamente. Profundamente. Ela não pode tirar de nós a alegria de nos aprofundarmos e nos alegrarmos em Deus, como Davi aqui está demonstrando, porque em Deus há uma fonte que flui em abundância do amor pactual de Deus em nosso favor. E você, como um crente, você deve experimentar disso. Porque Deus tem feito isso para você, para mim, para todos aqueles que creem nele verdadeiramente, de acordo com as Escrituras. Nós vamos encerrar aqui, eu vou voltar daí com a conclusão e algumas aplicações desse salmo para a vida dos irmãos, mas eu quero que os irmãos se deliciem da bondade de Deus, dessa bondade pactual de Deus, desse amor pactual de Deus que tem como base o próprio Deus. Deus abençoe os irmãos e Deus fortaleça os irmãos
na medida que nós vamos refletindo sobre esse salmo. Deus abençoe os irmãos.